Uma outra questão que nós devemos observar é a base teórica pela qual Gleisi e de resto o PT estão se pautando para poder se aproximar dessa chamada base. Isso tem a ver com um intelectual marxista chamado Anthony Gramsci. Gramsci era um marxista italiano que ficou preso na época do fascismo, né? Enquanto o fascismo dominava a Itália ali, ele foi preso e dali ele escreveu os chamados famosos, né, Cadernos do Cárcere. E ele teve uma ideia muito interessante. Ele começou a observar que na União Soviética e nos demais países onde o comunismo estava se alastrando, essa questão de pegar em armas, fazer a revolução de cima para baixo, através de um poder político, isso aí não adiantava, isso aí não ia modificar o sistema capitalista. Então ele teve uma ideia, olha, a ideia é o seguinte, nós devemos começar pela base. Nós devemos começar onde há nichos de poder, onde há pontos de poder. E ele disse que as pessoas que fariam a revolução não eram os políticos, não era a classe da elite, não. Eram as pessoas que estavam na base. Eram os professores, eram a classe artística, era a classe dos estudantes, né, a educação, era até mesmo a religião. Olha que interessante, porque o marxismo tradicional dizia que a religião era o ópio do povo. E a União Soviética, a antiga União Soviética, ela levou isso ao extremo, ao ponto de perseguir os religiosos, jogarem pastores, padres no cárcere. Por quê? Porque ela levou a ferro e fogo essa máxima de Marx. A religião é o ópio do povo. A religião, na verdade, é a superestrutura. Você tem que derrubar a infraestrutura, que é a base econômica, derrubou a base econômica, modificou a base econômica, o modo de produção, então você automaticamente vai derrubar a superestrutura, que seria o Estado, a família, a religião, o direito, enfim, várias áreas importantes que Marx chamava de superestrutura. Mas Gramsci, o que ele fez? Ele virou essa teoria de Marx de cabeça para baixo. Não, a religião ela é importante. Ela é um modo muito hábil de você também se revoltar contra o sistema imposto, o sistema capitalista, o status quo que está posto aí na sociedade. Então, ele teve a ideia e chamou essa ideia, né, essas pessoas de intelectuais orgânicos, que seriam aqueles que, ao se depararem com a verdade socialista e assumirem e assimilarem essa verdade em si como uma consciência de classe, eles fariam, nas suas devidas áreas de base, eles fariam a revolução. É o que nós estamos vendo hoje através das universidades brasileiras. O gramscismo, em todo o mundo, o gramscismo é o que deu certo no Brasil. Desde a década de 60, que esses intelectuais orgânicos estão trabalhando em prol da causa socialista. Eles começaram no jornalismo, por isso que você vê que a maioria dos jornais, eles atacam o governo. Começou na classe artística, eles foram para a classe artística também, né? Na área da educação, entre professores, alunos, toda a nossa academia está tomada pelo marxismo hoje em dia. Isso é intelectual orgânico. É o plano de Gramsci colocado em prática. Então isso tem muito a ver com a tática do PT agora de ir de novo para as religiões, de ir para as igrejas evangélicas, igrejas católicas, e você verá também que eles irão nas religiões afros, nas religiões espíritas orientais, tá? E não tenha dúvida, porque eles estão seguindo, na verdade, um plano, uma tática. Essa tática chama marxismo cultural, que tem a ver também com a religião. E eles estão indo deste modo para as igrejas evangélicas, que seriam o reduto do conservadorismo. Mas, infelizmente, nós temos algumas igrejas cujos líderes são progressistas, que fazem um discurso ideológico, religioso e político para os seus fiéis, pintando o socialismo como o salvador da pátria, né? Então, a Gleisi está fazendo justamente este papel aí de disseminadora do gramscismo
e colocando em prática aí essa estratégia. Sobre comunidade eclesial de base. Muitos evangélicos nunca ouviram falar sobre este termo, nem sabem do que se trata. Ora, comunidade eclesial de base é uma comunidade que só existe dentro da Igreja Católica, ela nasceu dentro da Igreja Católica. Mas ela não é católica. Por quê? A Igreja Católica tem uma doutrina toda específica, toda detalhada, voltada para questões sociais da Igreja. Não é isso, não é isso, tá? Comunidade eclesial de base nada mais é do que o marxismo transvestido de catolicismo. É só isso, não tem nada mais do que isso. São padres que, na verdade, são articuladores políticos que estão indo nas comunidades mais pobres, onde há paróquia, onde há capelas, na área rural, e estão ali pregando um evangelho socialista para as pessoas. Este livro aqui é um livro de Frei Beto. Frei Beto, ele é junto com Leonardo Boff, é um dos mentores intelectuais da chamada Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é o marxismo dentro de uma moldura teológica, com uma justificativa teológica, com um fundo religioso. O que esse pessoal faz? Eles pregam o marxismo com uma roupagem cristã, nada mais do que isso. Este livro aqui, então, tem umas coisas interessantes. Chama o que é comunidade eclesial de base, e logo na introdução do livro eu gostaria de ler alguns trechos para vocês terem uma ideia de que não há dúvida de que isso que eles estão ensinando para as pessoas, para os católicos, nada mais é do que um marxismo transvestido em religião. Ele diz assim, olha, da mesma forma onde o socialismo tem triunfado, desalienando o povo, a igreja tem sido excluída ou relegada aos limites da religião privada. Não em virtude do caráter do marxismo, mas antes pelo fato da igreja achar-se no regime capitalista, atrelada aos interesses da burguesia. Ele é tão mentiroso, ele falta tanto com a verdade histórica, que ele não diz aqui para as pessoas, né, das quais ele está doutrinando, que justamente onde o socialismo imperou, ele não deixou a igreja de lado, ele perseguiu a igreja, seja católica ou evangélica. Eles meteram na prisão, nos gulags, lá na União Soviética, os padres, os bispos, né? Principalmente a igreja ortodoxa, todos foram forçados a trabalhar e foram mortos por causa do comunismo. Não é que ele deixou a igreja de lado, não. Eles mataram a igreja. E não é pelo fato da igreja estar com a mente toda voltada para o capitalismo, porque não existia capitalismo na União Soviética, ou seu ignorante. Não existia capitalismo na União Soviética. E mesmo assim a igreja foi perseguida. Por quê? Porque existe na gênese do comunismo, no seu DNA, uma perseguição anticristã, uma ideia maligna e diabólica anticristã. Mas vamos lá. Ele continua dizendo, olha, é necessário que ela, a igreja, né, esteja comprometida com as classes populares, o que implica em ruptura com os interesses e privilégios das classes dominantes. Uma coisa interessante que nesse livro aqui, ele usa muito o termo marxista sem falar do marxismo. Tem uma hora ou outra que ele vai até falar contra os dogmas daqueles que são marxistas tradicionais, né? Mas isso é só um modo de despistar o conteúdo marxista da teologia da libertação. Ele diz, a igreja não pode servir ao mesmo tempo ao Deus que faz justiça aos oprimidos e aos senhores do capital, que mantém a opressão. Olha aí, linguagem marxista, linguagem socialista, linguagem de qualquer partido como PCdoB, PSOL, PSTU, enfim, todos esses partidos que se pautam aí pela agenda marxista. Aqui, mais à frente, nesse livro, ele vai dizer, olha, nos últimos anos, as comunidades eclesiais de base percorreram 3 etapas interligadas. A primeira etapa é propriamente a comunidade em si, né? As paróquias, as capelas, onde esses padres, esses bispos, eles vão e enchem a cabeça do povo, que são pessoas simples, que não conhecem, não têm nenhuma
capacidade intelectual para debater ou para rebater os argumentos socialistas impostos por eles. Então, são essas comunidades. A primeira. A segunda etapa é a dos movimentos populares surgidos com a participação dos membros das comunidades. Nesses movimentos entram católicos, protestantes, espíritas, ateus, etc. Todos os que se colocam ao lado dos oprimidos. Agora eu pergunto, um ateu, o que um ateu ele vai entender de Evangelho de Cristo? Se realmente a teologia da libertação for um Evangelho de Jesus Cristo, o que de fato não é. Então você vê que há um ecumenismo, né? Há uma filosofia de que os fins justificam os meios. E os meios é justamente a derrubada do que eles chamam de sistema capitalista para impor o socialismo e depois, aí, seguindo a cronologia de Marx, o comunismo, né? Que seria a etapa final da sua teologia política. Aqui na página 26 do livro ele diz as comunidades, né, na zona rural. É na zona rural que as comunidades de base mais proliferaram. A palavra do padre ou do bispo é para ele, né, para aquele pobre, para aquela pessoa que está dentro dessa conjuntura, é para ele a palavra de Deus. Percebeu? Os padres e os bispos têm total domínio da mente, dos corações e da vida dessas pessoas. É por isso que surge MST, é por isso que surge essas pessoas de comunidades mais pobres lutando, os indígenas que você viu uma reportagem recentemente lá tomando o Planalto, né, protestando contra o governo. São todos esses movimentos, são controlados por esses padres que têm essa ideologia transvestida em teologia, chamada teologia da libertação. Agora você me pergunta, mas o que tem a ver os evangélicos com isso? Tem a ver que os evangélicos têm uma vertente, né, bem parecida, bem gêmea dessa malfadada teologia da libertação, chamada teologia da missão integral. E vamos deixar bem claro aqui, para fazer justiça, existe uma teologia da missão integral que não é tão prejudicial assim, que tem outras vertentes dentro da tradição reformada, enfim, mas existe a teologia da missão integral, que é siamesa da teologia da libertação católica. E o maior divulgador dessa aberração teológica aqui entre os evangélicos é o senhor Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos, ele defende de unhas e dentes ditadores como Fidel Castro e como Lula. Então dá para você perceber quem são esses evangélicos aos quais Gleisi está fazendo as suas constantes visitas aí e mentindo descaradamente, falando que na verdade, o que o PT está fazendo está seguindo os ensinamentos de Cristo. E por último, não menos bizarro, é a fala de Gleisi, onde ela diz que o PT está cumprindo integralmente o que Jesus ensinou. Pelo amor de Deus, Gleisi. Gleisi, como você, como religiosa, é uma ótima ateia, uma ótima política, tá? Você tem o seu discurso lá na Câmara dos Deputados, onde você consegue justificar suas mentiras, mas pelo amor de Deus, fake news teológico, não. Se você tiver uma Bíblia, eu acho que você nunca leu uma Bíblia, ou se você tiver, busca lá no índice, uma Bíblia evangélica, tá? Tem um índice dos livros, lá vai ter 1 João. 1 João, que é o próprio apóstolo João, que escreveu o Evangelho e mais 3 epístolas, na primeira epístola de João, ele diz que Jesus foi em busca dos oprimidos, mas não oprimidos pelo sistema capitalista, o status quo, oprimidos pelo diabo. Tá? Era essa a preocupação de Jesus, a preocupação espiritual. Jesus se preocupava com o homem interior, porque o que importa não é você ganhar o mundo inteiro, derrubar o mundo inteiro, transformar o mundo em um comunismo, tá? Querer transformar o mundo numa Belle Époque aqui socialista. Não. Jesus se preocupava com o mundo por vir. Sim, com o mundo por vir. Mesmo que isso esteja ao arrepio dos padres e pastores vermelhinhos, tá? Que se pautam pela teologia marxista. Então, na época de Cristo, havia uma confusão, a mesma confusão que a teologia da libertação e, por sua vez, Gleisi Hoffmann, que engoliu essa teologia com casco e tudo,
está fazendo hoje. Na época de Cristo, os judeus, eles queriam enxergar, e a imagem que eles tinham era de um Messias libertador, de um Messias guerreiro, aquele Messias do livro do profeta Daniel, que viria e instauraria o reino de Deus aqui à força e subjugaria todos os reinos da terra. Era esse Messias que eles queriam. Tanto é que eles quiseram transformar Jesus nesse Messias. Por quê? Porque Israel estava debaixo do domínio romano. Mas Jesus veio como o Messias de Isaías, profeta Isaías capítulo 53, viu, Gleise? Abra sua Bíblia, leia Isaías 53. Jesus não é de Daniel, Jesus veio como Messias de Isaías 53. O servo sofredor que ia dar sua vida pelos marginalizados, pelos pecadores. O que interessa a Jesus é a grande libertação espiritual das pessoas. Porque esse mundo aqui, ele está já fadado ao maligno. É assim que a Bíblia trabalha. Não adianta adulterar a Bíblia e produzir fake news teológicos. Tá? Isso não vai colar, a não ser na mentalidade dessas pessoas que já têm vendido a sua alma, a sua mente e o seu coração aí a uma ideologia nefasta como é o comunismo, que matou milhares de pessoas por todo o mundo. Tá? Então não adianta você querer vir comparar os ensinamentos de Cristo com os ensinamentos comunistas do PT. O próprio Lula já tentou fazer isso, se comparar a Jesus Cristo, né? Ele diz que não havia nenhuma pessoa mais íntegra, mais honesta do que ele no Brasil, né? E que não deveriam falar o nome dele em vão. Olha que absurdo. O PT então tem essa maneira, né, um pouco teológica de divinizar a criatura. E Lula tentou fazer isso. O PT está tentando fazer isso através da teologia da libertação, mas isso não vai funcionar. Por quê? Porque o PT e ensinamento cristão é como água e óleo, não se misturam. Tá? Haja vista aí as atitudes, né, os procedimentos daqueles que são os líderes, os representantes deste partido. A própria Gleisi Hoffmann foi até a Venezuela defender o Maduro, que é um ditador, está matando pessoas, está acabando com o país. Agora, Gleisi, põe a mão na sua consciência, na sua cabecinha, minha filha. Pelo amor de Deus, em nome da moralidade cristã, em nome de Jesus Cristo, por favor, não faça essas aberrações. Tá? Você sabe que você está enganando as pessoas. Você sabe que você está seguindo uma estratégia. Então esse negócio de que PT está colocando em prática os ensinamentos de Cristo, isso não é só furado, isso é uma maldade, isso é uma desonestidade intelectual e vocês deveriam ter vergonha por isso. Mas infelizmente há muitos militantes petistas que seguem à risca esse evangelho vermelho social propagado por São Marx no século XIX, que ficou aí, que manchou aí muitas nações, derramou muito sangue. São mais de 100 milhões de mortos que o comunismo fez por todo mundo. Por todo mundo. E agora a senhora Gleisi quer inverter toda a história, quer negar a história, como de fato fazem, né, esse pessoal de esquerda que gosta, né, de reinventar a história em causa própria. Mas fica aí o meu protesto, né, fica aí a minha fala em cima da fala da senhora Gleisi Hoffmann e desmontando, né, essa estratégia que o PT está querendo fazer dentro da comunidade evangélica. Eles vão conseguir em algumas igrejas progressistas que já se venderam a esse evangelho socialista, mas os evangélicos, de modo geral, não engolem essa lorota da senhora Gleisi Hoffmann e de resto aí os articuladores do PT. Ok? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não deixe de curtir. E eu quero deixar também um vídeo aqui de um amigo meu, pastor Alexandre Farias, que fez um comentário, né, respondendo aí a titia Gleisi. É muito bom esse vídeo que vai complementar isso que eu acabei de falar. Até a próxima, se Deus quiser.